quiser acompanhar, tá lá na página 29 e vai começar a falar sobre a indústria no Brasil. Pessoal, lembrando que a indústria no Brasil não é tão antiga. A indústria do Brasil, o Parque Industrial do Brasil, não é tão antigo igual o Parque Industrial Europeu, igual o Parque Industrial dos Estados Unidos. É um parque industrial mais novo, mais recente. Por quê? Porque o Brasil, não só o Brasil, os países em desenvolvimento, os países que foram colonizados por Portugal e Espanha, eles não tinham na indústria uma fonte de riqueza naquele momento. Lembrando que Portugal e Espanha, enquanto a Inglaterra ela estava desenvolvendo a indústria, Portugal e Espanha estavam indo em busca de quê? De novos territórios. Então, por isso que Portugal e Espanha eles saem atrás da indústria e a Inglaterra sai na frente. Aqui, ó, se eu pedisse para vocês imaginar uma indústria, muitos de vocês iam pensar assim, ó, esse tipo de indústria. A fumaça, um aparato de ferro, de metal, e a fumacinha, porque é essa ideia que nós temos de indústria. Mas é só esse tipo de indústria que nós temos? Não. Nós temos outros tipos de indústria. Mas essa é a clássica. Se eu pedisse para vocês fazerem um desenho, fosse para vocês imaginar uma indústria, a maioria que iria mostrar o desenho para mim, esse tipo de indústria. Vamos lá. A indústria, no modo geral, ela corresponde ao setor secundário da economia, lembrando que a indústria e o setor da economia nós temos três: o primário, secundário e terciário. Primário, ligado à agricultura e ao extrativismo, secundário, ligado à indústria, e o terciário, comércio e serviços. A importância para o desenvolvimento do país de ter um parque industrial. Porque a partir do momento que eu tenho um parque industrial, eu consigo me desenvolver muito mais. Eu consigo ter um mercado muito maior do que eu não tinha. A indústria ela é dividida em três: indústria de base, indústria intermediária ou de bens de capital, ou se não, vai ser a indústria leve ou de bens de consumo. Esses três tipos de indústria vocês conhecem, só que vocês conhecem com outros nomes ou com outras funções, esses tipos de indústria. Nós vamos estudar uma por uma, vocês não se preocupem. E após 1930, o Brasil começa a ter uma maior ligação com a indústria. Por que o Brasil começa a ter uma maior ligação com a indústria? Porque até 1920, década de 1920, o Brasil era muito agrícola, e houve a crise de 29. A crise de 29 fez com que o Brasil e o mundo se reorganizassem. E o Brasil viu que não dava para ficar somente na agricultura, no campo. Ele tinha que diversificar a sua economia. Por quê? Como deu crise já um período atrás, se ele e a economia já não estava bem, se ele continuasse com aquela economia, ele poderia não conseguir se desenvolver. Então, a partir de 1920, de 30, o Brasil começa a se desenvolver a indústria. Lembrando que é uma indústria nova, uma indústria em formação. Características das indústrias. Primeiro, as indústrias precisam de ter algumas características para ela conseguir ter um desenvolvimento. Lembrando que cada país ou cada lugar teve a sua característica de desenvolvimento da indústria. Alguns países conseguiram se desenvolver mais rápido, outros mais devagar, porque esse processo ele é lento. E quem tem podemos dizer assim, o poder, consegue se desenvolver mais do que outros.
A indústria é uma transformação de matérias-primas, principalmente a indústria pesada. Indústria intermediárias ou de bens de capital. Ela vai produzir equipamento e máquina para outros tipos de indústria. Ou seja, vai ser uma indústria de transformação. Esse tipo de indústria de transformação, ela vai dizer para nós o quê? Olha, vocês vão produzir para outros. Exemplo, vão produzir peças para outro tipo de indústria. E a indústria de base é aquela indústria pesada, aquela indústria que produz aço, produz ferro. Ou seja, esse tipo de indústria que é importante porque a indústria de base ela vai dar condições para os outros tipos de indústria conseguir se desenvolver. Porque senão ela não vai conseguir se desenvolver. E o terceiro tipo de indústria, leve ou de bem de consumo, são produzidos para o consumo em geral. Lembrando, aí vai ser para todo mundo. A população em geral vai ter, podemos dizer assim, um acesso mais fácil para essa indústria. E nós temos dois tipos de produtos nessa indústria leve de bem de consumo. Os duráveis e os não duráveis. Alguém tem um exemplo para dar para mim de um produto durável? Exemplo de produto durável? Eletrodoméstico? Eletrodoméstico. Beleza. E um produto não durável? Alguém? Podemos colocar alimentos. O alimento não tem prazo de validade? Tem. Esse é um exemplo de uma indústria de não duráveis, que não vai durar para sempre. Tem um período. Aí aqui nós temos um exemplo de indústria de base, onde é aquela indústria que eu falei para vocês, a indústria do aço, do ferro, que é uma indústria onde tem que ter um cuidado todo especial. Vocês estão vendo ali os trabalhadores à esquerda, com todo um aparato de segurança, porque uma, a temperatura é muito alta, segundo, as condições para se trabalhar, não é qualquer um que consegue trabalhar. Então tem que ter todo um aparato, podemos dizer, de segurança, tanto para o trabalhador, como também para todo aquele ambiente. Aqui nós temos dois exemplos de indústria intermediária ou de capital. Uma é a produção de carro e a outra é turbina de avião. Essas turbinas de aviões que vai ser colocado depois para outros tipos de indústria, assim como do carro. O carro é todo fabricado ali? Não. Algumas partes do carro são fabricadas ali, outras não. Outras já vêm pronta. Ou, se não, é levado para outro tipo de indústria. E aqui nós temos exemplo de indústria leve ou de bem de consumo. Uma de máquina de lavar roupa e a outra de alimentos. Lembrando que essas indústrias, elas são importantes na cadeia econômica do país. Por quê? Porque essas indústrias, elas vão alavancar para o governo impostos, para a população salário e para quem detém ali o mercado consumidor. Então, isso é muito importante. E a distribuição das indústrias no Brasil, ela está de maneira igual no país inteiro? Sim ou não? A distribuição das indústrias no Brasil, ela está de maneira igual? Não. Acho que não. Não. Ela não vai estar. Por quê? Nós sabemos que o Brasil é muito grande. E as indústrias, elas não vão conseguir chegar ao mesmo tempo em todos os lugares. O que é que essas indústrias elas necessitam? Uma série, 4 fatores principais. Mas a maior concentração das indústrias estão na região sudeste, região mais rica do Brasil. Não é à toa que essas indústrias elas estão concentradas na região sudeste,
pelo ser o centro econômico do país, por ter a maior população e também recursos financeiros são mais fáceis de conseguir naquela região. Muito mais fácil do que na região norte e na região nordeste. Essas indústrias estão concentradas principalmente na região sudeste porque tem uma maior infraestrutura. Infraestrutura é essa, professor? Rodovia, aeroportos, ferrovia, algumas. Outro fator que começou a ter a partir da década de 90 foi uma preocupação ambiental. Não que antes as indústrias não tinham essa preocupação ambiental. É porque a partir da década de 90 elas começaram a notar que a sociedade, os moldes da sociedade estavam mudando e as pessoas estavam começando a ter uma preocupação ambiental maior do que antes. Então, o que aconteceu? Essas indústrias também começaram a pensar em onde que eu vou colocar o rejeito, planos de recuperação ambiental caso de um acidente. Então, as indústrias começaram a entender que ela também era importante para cuidar do meio ambiente. Lembram lá na primeira imagem sobre a indústria, aquela indústria soltando fumaça? Aquele tipo de indústria é comum, ainda é comum. Mas algumas empresas já estão conseguindo colocar filtro para quê? Para não ir 100% da poluição ou das fumaças que saem da chaminé, vá direto para a atmosfera. Aí aqui nós temos 4 fatores importantes para a indústria, que não é à toa que a região sudeste ela tem uma característica muito mais interessante que as outras. Primeiro, mercado consumidor. O que é mercado consumidor? O mercado consumidor. Alguém pode me ajudar? O mercado consumidor é pessoas comprando. As pessoas comprando mais. Então, na região sudeste, nós temos o maior número de habitantes, o mercado consumidor vai ser maior. Por isso que as indústrias estão a maior parte na região sudeste. Matéria-prima. Região sudeste, ela pode não ter toda a matéria-prima que ela precisa. Mas ela tem grande parte. Ela não precisa estar tirando de outra região para fazer a matéria-prima. Outra, mão de obra. Como tem muitas pessoas, também vai ter muita mão de obra. A mão de obra lá vai estar o quê? Vai ser o quê? Em abundância. E incentivos governamentais. Pessoal, alguém sabe o que é incentivo governamental? Incentivo governamental. Me ajudem, vamos lá. Ninguém? Ou eu estou sozinho na sala? O que é incentivo governamental? Você sabe? É vantagem que o governo dá às indústrias? Isso. Vamos lá. Um desses incentivos ele pode dar para as indústrias é não pagar alguns impostos que normalmente a indústria pagava. Então o governo vai fazer o quê? Vai fazer um acordo com essa indústria. Olha, eu não vou cobrar o imposto X para ti, mas tu vai se instalar aqui. Então, para a indústria é muito bom, porque ela não vai precisar pagar um imposto por algum período, não é a vida inteira. Esses impostos, eles têm uma duração. Pode ser 15, 10, 20, 30 anos. Mas, porém, nesse período, as indústrias não vão pagar algum tipo de imposto. Um exemplo comum que ficou marcado no Brasil foi quando as montadoras de veículos
vieram para o Brasil. A partir da década de 40, 50, as montadoras, Volkswagen, a Fiat, a Chevrolet, começaram a vir para o Brasil e se espalhar mais na região sudeste. A partir da década de 90, isso muda. Por quê? Porque a região sudeste ela já estava com tanta empresa, estava com tanta indústria, que não dava mais para colocar em algumas partes estratégicas do estado. O que é que essas indústrias resolveram fazer? Procurar outros estados para montar a sua fábrica. Aí começou a ter fábricas no Rio Grande do Sul, na Bahia, porque eles viram que aquele mercado, aquela localização não era ideal, não era ideal porque não tinha toda a infraestrutura que São Paulo tinha. Mas os atrativos e sobre impostos eram melhores do que São Paulo. Isso fez com que essas cidades, com que essas empresas saíssem da região sudeste e fossem para outras regiões. E lembrando também que nós falamos já sobre o Brasil com esse processo de distribuição ou redistribuição das indústrias, ele começa a montar alguns polos em algumas áreas onde o apelo industrial era baixo. Exemplo, em Manaus. A Zona Franca de Manaus é um exemplo clássico disso, de como que essa distribuição no Brasil ela é desigual. Enquanto no litoral, e principalmente na região sudeste, nós temos uma infraestrutura muito maior, no interior, a infraestrutura é menor, a matéria-prima não é tão grande, a mão de obra não é tão grande, os incentivos fiscais são interessantes, porém a localização não é um fator que faça com que as pessoas, com que as indústrias se desloquem. Então, esses 4 fatores e vão dizer para nós o porquê que uma região ela consegue se desenvolver, outra não. E falando um pouquinho sobre a indústria, o desenvolvimento das indústrias, o mundo, os países europeus principalmente, eles tiveram um desenvolvimento das indústrias muito certinho. Como assim muito certinho? Eles passaram pela indústria movida a carvão, depois passaram pela indústria movida a eletricidade, passaram pela movida a petróleo, uma série de fatores. O Brasil, ele teve todas essas etapas de construção das indústrias? Sim ou não? Não. Não, por quê? O Brasil não teve. Pessoal, o Brasil não teve. Não só o Brasil. Os países da América Latina, do México para baixo, países africanos, alguns países da Ásia e alguns países da Oceania, alguns autores e estudiosos dizem que o Brasil, não só o Brasil, alguns países, esse desenvolvimento queimaram etapas. O que é queimar etapa? Ele não teve o desenvolvimento todo da indústria. A indústria do Brasil, ela não acompanhou todo esse processo. Esse processo foi o quê? Foi queimado. Exemplo, o Brasil não teve a indústria movida a carvão. A indústria do Brasil já veio a eletricidade. Ou seja, o início daquela dificuldade das indústrias do Brasil foi muito mais fácil do que, por exemplo, lá no século XVII, século XVIII, com a industrialização da Inglaterra, onde pegava-se uma grande quantidade de pessoas para trabalhar na indústria. Então, a indústria no Brasil pode-se dizer que é uma indústria nova, uma indústria moderna. Porém,
Se nós colocarmos para comparar com os países ricos, nós vamos ver que a nossa indústria, alguns setores são atrasados. Aí aqui nós temos a distribuição das indústrias no Brasil. Aí aqui nós temos, vejam ali na região sul e sudeste do Brasil, ali São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte, as capitais, tem uma maior concentração de indústrias. Na região sul, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, nós também temos algumas indústrias, mas não é nenhuma indústria assim que chame tanta atenção. E nós também temos no litoral algumas indústrias, no litoral nordestino. Fazendo com que essa distribuição ela é muito ampla. Vejam ali que o Brasil não tem só um tipo de indústria. O Brasil tem de alimentos, bebida, borracha, extração mineral, farmacêutica, madeira, papel, plástico, química, têxtil, vestuário. Então, todos esses tipos de indústrias vão mostrar para nós que o Brasil, lá em 1900 da crise de 29 e o começo de 1930, o Brasil começou a diversificar a sua indústria. Claro que não era a indústria que nós conhecemos hoje. Aquele tipo de indústria era uma indústria muito simples, era um embrião da indústria moderna que nós temos hoje. Se nós pegarmos para a comparação dessas indústrias, o resultado que nós temos das indústrias de hoje é muito mais eficiente do que a indústria lá do início do século. Por quê? O robô, a máquina, começou a fazer, o homem conseguiu adaptar o maquinário para ajudar a acelerar o processo. E essa aceleração do processo fez com que os resultados fossem cada vez maiores e cada vez melhores. E aqui, pessoal, em relação à indústria, alguma dúvida? Meninos e meninas? Dúvidas? Não. Não? Tá. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Vamos lá, pessoal. Agora vamos para a infraestrutura. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, o que é infraestrutura? O que poderia dizer para mim? Professor, infraestrutura é um conjunto de elementos e necessidades para o desenvolvimento, tecnologia e economia das atividades humanas. Isso significa o quê? Alguém pode me ajudar? Isso significa dizer que o homem ele conseguiu unir a tecnologia e a economia para melhorar as atividades humanas, melhorar o seu dia a dia. Um exemplo, se nós pegarmos as estradas, lá do início do século, lá quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, e comparar com a de hoje, nós temos diferença? Sim ou não? Sim. Sim. Lá as estradas eram ruins, não eram calçadas. Quando chovia, empoçava água. Então, quando era muito sol, era poeira. Então, a infraestrutura daquela estrada era muito ruim. Nós pegarmos hoje, ela é muito boa, ela é ótima. Podemos melhorar? Podemos melhorar. Mas se nós compararmos as estradas do Brasil com as estradas dos Estados Unidos, com as estradas da Europa, nós vamos ver que a infraestrutura deles em relação à estrada é muito melhor do que a nossa. Quem já foi ou quem já vê filme, vê série, e as estradas deles parecem um tapete.
Porque a infraestrutura deles é melhor do que a nossa. A qualidade que eles têm é maior do que a nossa. Outro fator, os países desenvolvidos, a infraestrutura é maior do que a nossa. Por quê? Eles sabem que é importante para o Brasil, para o país, ter uma boa infraestrutura. Porque aí o cidadão vai usar melhor a cidade. Transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, portuário e produção de energia. Isso é importante para a infraestrutura? É ótimo. Vamos lá. Eu vou ter melhores condições de transporte. Eu posso escolher se eu vou pela BR, ou se eu vou de trem, ou se eu vou de avião, ou se eu vou de navio. A minha produção de energia, ela vai estar ligada principalmente a cuidar do meio ambiente. Aí vai começar a aparecer as primeiras fontes energéticas renováveis. A solar, a eólica. Porque o homem necessita da natureza, necessita, porém ele tem que usar esse recurso de uma maneira correta. Não pode usar de qualquer maneira, porque se ele usar de qualquer maneira, o recurso pode acabar e ele não tem mais nada. E uma coisa interessante, a partir de 1990, o Brasil começou a privatizar alguns setores da infraestrutura do país. O que é privatizar? Alguém sabe me dizer? Não deixar público? Não deixar público. Vamos lá. Eu tenho um exemplo que é clássico disso, que é a telefonia, que está aqui, ó. Aí o Brasil começou a privatizar as rodovias, as BRs, as telecomunicações, os aeroportos, entre outros. Vamos lá. Aeroportos. Se nós pegarmos... Quem aqui já andou de avião, sabe que o nosso aeroporto, o antigo Ercílio Luz, ele era bonito. O nosso antigo aeroporto. Ele era bonito, não? Ou era feio? Ele não tinha uma estrutura muito grande, nosso aeroporto. O antigo. Esse novo, como ele foi cedido para a iniciativa privada, a privatização, ele passou por uma remodelagem, um novo. Por quê? A privatização, as indústrias privadas, elas têm um compromisso de modernizar o que ela está adquirindo por um período, porém, ela tem que manter isso. As rodovias. Como que eles vão privatizar as rodovias? Eles privatizam as rodovias como? Colocando pedágio. Coloca um pedágio na rodovia e se acontecer alguma coisa com o teu carro ou com vocês, liga para a concessionária vem com o guincho, vem com o mecânico, sofrer algum acidente, vem com a ambulância. É muito mais rápido. Não é que antes, professor, que não tem, então se não é privatizada não era boa. Não é que agora a eficiência, por eles estar cobrando um serviço, eles têm que melhorar. E telecomunicações. Pessoal, vocês já ouviram falar da Telesc? Telesc. Alguém já ouviu? Alguma vez já ouviu falar de Telesc? Eu acho que eu já li esse nome em algum lugar. Então vamos lá. Quem não lembra da Telesc, isso aí não é da idade de vocês são novos. Isso era da minha idade. Vamos lá, pessoal. Telesc, nada... Tem gente que está com o microfone ligado. Por favor, desligar. A Telesc era uma companhia de telecomunicações.
de telefone e de orelhão. Ela que controlava Santa Catarina. Só que a Telesp, ela não tinha mais condições, porque a partir da década de 90, o Brasil começou a privatizar alguns setores. A Telesp, ela não conseguiu acompanhar o crescimento da população querendo telefones e a sua rede também já estava muito precária. Por quê? Porque até 1990 a realidade da população brasileira era uma. Exemplo, lembra que eu falei para vocês, o êxito rural no Brasil começa a partir da década de 80. Essas pessoas chegam na cidade, não tem a infraestrutura das cidades era muito precárias. E uma dessas aqui era a telecomunicações. Para vocês terem uma ideia, hoje é fácil ou é difícil de arrumar para botar um telefone residencial na casa? Fácil. É fácil. Fácil. Pega o número da Oi ali numa fatura, ou da Oi, ou da GVT, e fazem tudo por telefone. Até a década de 90, tinha escritório que tu tinhas que ir lá colocar o teu nome numa fila de espera. Por quê? Porque não tinha linha telefônica para todo mundo. A Telesp, ela não conseguiu acompanhar, estou dando o exemplo da Telesp porque é do nosso estado, mas cada estado tinha uma dessas empresas. A Telesp, ela não conseguiu desenvolver um programa que atendesse tudo. O que é que o governo no final da década de 90 resolveu fazer? Vamos vender. Venderam a Telesp para a Oi e a Oi ficou responsável por modernizar o parque tecnológico e liberar mais linhas telefônicas para todo mundo. Hoje em dia, se nós fizermos, todo mundo tem telefone fixo em casa. Podemos também colocar como os celulares. Até a década de 90, começo da década de 90, os celulares eram extremamente caros. A linha é extremamente cara. O serviço era ruim. Péssimo atendimento. A partir do momento que eles começam a liberar esses setores para a iniciativa privada, a iniciativa privada ela tem o dever de reestruturar todo esse processo. Eu sei que alguns vão dizer para mim, professor, mas é ruim, porque a minha mãe já ligou, está vindo uma taxa que não sei o quê. Eu sei que é assim também comigo, volta e meia eu também me incomodo. Mas nós temos que entender que essa infraestrutura ela é importante para o desenvolvimento do país. E lembrando que alguns desses setores, eles não privatizam porque é o poder do Estado. O Estado ele tem que estar ciente de tudo que está acontecendo. Quando eu falo Estado, eu estou falando governo. O governo ele tem que ficar ciente de tudo que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo outro? E aí, muitas vezes, o governo ele vê que o serviço não está sendo bem executado, ele pode ir lá e cancelar o contrato. Ele pode fazer isso, professor? Pode, ele pode ir lá e cancelar o contrato. Então, por isso os países ricos, desenvolvidos, eles têm o setor de transporte muito bem alinhado. Quando eu falo muito bem alinhado, estou falando que muito eficiente. Se vocês forem, exemplo, para a Europa, em alguns países, dá um exemplo, a Inglaterra, vocês vão andar muito de metrô, de trem e de transporte público. Porque o transporte público lá funciona. Aqui no Brasil, o transporte público deixa muito a desejar. Outro setor de rodovia. As rodovias praticamente impecáveis. Ótimas de se dirigir. Setor de telecomunicações também. Funciona tudo bonitinho, funciona.
E os aeroportos também têm uma infraestrutura muito melhor do que a nossa. Então, todos esses setores de infraestrutura faz com que o país consiga se desenvolver. Outra coisa, na década de 40, 50, 60, os países estavam em crise econômica, social. O governo resolvia fazer o quê? Obras de infraestrutura para melhorar a economia. Por que o governo começava a fazer uma série de empreendimentos, de obras no país? Qual era a intenção do governo fazer isso? Alguém sabe me dizer? Isso aconteceu com os Estados Unidos, com a França, com a Inglaterra, com o Japão, com o Brasil. Por que isso acontecia? Porque a infraestrutura ela vai mexer com todos os setores da economia. Porque vai precisar do trabalhador, o trabalhador vai precisar de alimento. Então o agricultor vai ter que produzir alimento. Vai passar pela produção de matéria-prima. Vai ter que ser extraído mais matéria-prima. E o setor de comércio e serviço também vai todo mundo junto. Então, alguns países, esse exemplo é chamado de planos quinquenais que nós trabalhamos. E vai fazer com que o governo ele comece a mexer na sua estrutura e todo mundo começa a trabalhar e todo mundo começa a ganhar dinheiro. Então, isso é muito importante. E aqui nós temos alguns exemplos de infraestrutura. Aqui o porto, a ferrovia, o aeroporto, as telecomunicações, a rede de eletricidade e as rodovias. Um país que consegue desenvolver essa infraestrutura, ele está muito à frente dos outros. Não é à toa que os países desenvolvidos, os países ricos, eles têm um desenvolvimento maior do que o nosso. Porque eles sabem que a infraestrutura é importante. E lembrando também que a infraestrutura é ótima para chamar investidores. Olha, eu vou instalar minha indústria lá nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eu tenho uma melhor infraestrutura. Eu vou colocar minha indústria próximo ao porto, porque o porto lá tem uma ótima infraestrutura. Vou colocar minha indústria lá próximo da ferrovia, porque a ferrovia ela tem um valor agregado muito menor do que o outro, do que a rodovia, por exemplo. Então, uma coisa vai ligando a outra. Outra coisa, não adianta nada um país ter um ótimo porto, um porto de excelência, um dos melhores portos do mundo, se até chegar lá a rodovia, a ferrovia for péssima. O produto vai chegar lá no consumidor final intacto? Não. O produto não vai chegar intacto. Vai chegar com alguma avaria. Então,